Olá pessoal, Canal Brasil Notícias chegando, trazendo mais informações para vocês. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição você já sabe, além de você encontrar todas as matérias que a gente vai trazer aqui, né, os links, todas as matérias, também você vai encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você poder patrocinar e apoiar o nosso trabalho. Bom, gente, não esquece do like, hein? Deixa o like aí. Vamos à primeira matéria, começando aqui. No final a gente lê alguns comentários. Governo Lula avança em contrato de 328 milhões com empresa investigada por fraude, gente. Prestem atenção no que eu acabei de ler para vocês o título. Né? O governo Lula, né, busca fazer aí um contrato com uma empresa já envolvida, né, ou investigada por fraude. Agora, o que a gente poderia esperar, tendo como presidente quem a gente tem? Vamos lá? Deixa eu só dar uma mexidinha aqui, para ver se não fica o barulhinho do vento batendo no microfone. Matéria da revista Oeste. O governo Lula está prestes a fechar um contrato de 328 milhões de reais com a Esplanada Serviços Terceirizados Limitado, uma empresa investigada por fraudes em licitações. A companhia é alvo da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, CGU, mas segue no páreo depois de vencer um pregão eletrônico aberto pelo Ministério da Gestão e da Inovação, MGI. A informação foi divulgada pelo site Metrópole. Em fevereiro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Dissimo, um esquema de simulação de concorrência para a obtenção de contratos públicos. Mandados de buscas e apreensão atingiram empresas envolvidas, entre elas a Esplanada. Mesmo com os indícios, o MGI aceitou a proposta da empresa no dia 21 de fevereiro, 5 dias depois. A pasta rejeitou os recursos da concorrentes e manteve a Esplanada no processo. O contrato prevê a contratação de 1,2 mil terceirizados para 12 ministérios e poderá durar até 10 anos, gente? Isso aqui eu li direito? Cadê aqui? Onde foi que eu vi? 12 ministérios e poderá durar até 10 anos. O que o governo fez? Né? O governo aceitou a proposta dela. 5 dias depois, né, excluiu as concorrentes, né, e manteve a empresa investigada por fraude em licitação. Governo Lula afirmou não ter encontrado impedimento para a contratação. Não, está sendo investigada por fraude aí, mas isso não é impedimento, né, gente? Não é impedimento. Ah, o cara é investigado porque roubou. Não tem problema não. Contrata ele aí para fazer a segurança do banco. Ele é o cara que roubou, mas contrata ele para fazer a segurança. Em nota, o MGI alegou que não encontrou impedimentos legais. Disse que a documentação da empresa atendeu às exigências do edital. Também argumentou que só pode impedir a contratação se houver punições formais aplicadas por órgãos de controle. Dono da Esplanada negou ter relações com investigados. O dono da Esplanada, André Luiz Silva de Oliveira, negou qualquer relação com os demais investigados. Ainda assim, indícios ligam sua empresa ao grupo, um deles a distribuição de panetones personalizados com o busto do ex-deputado Carlos Tavares, apontado como o operador do esquema. A mesma ação havia sido realizada pela R7 Facilities, também investigada. Né? Indagado sobre a coincidência, André Luiz respondeu que distribuiu os panetones como cortesia. Menino bonzinho, hein? Durante um período eleitoral. Afirmou que recebeu os produtos prontos e não possui relação comercial com Tabanes. Em 2018, ele tentou se eleger deputado distrital pelo MDB, mas fracassou. Eu ganhei os panetones, declarou o empresário. Era na época de campanha política dele, Tabanes. Eu ganhei os panetones. Ele queria fazer política, divulgar o nome dele, e ele doou panetones para várias empresas e eu
distribui para aqueles funcionários que queriam panetone. A R7 Facilities chegou a vencer a etapa de lances do pregão, no entanto, foi desclassificada. Segundo o MGI, a empresa não comprovou a viabilidade da proposta, nem o direito de aplicar benefícios fiscais, como a desoneração da folha. André Luiz chamou de denúncias infundadas as críticas. A AG Comercial e Serviços Terceirizadas, outra participante, levantou suspeitas sobre a relação à R7 e Esplanada. Estranho o fato de a segunda colocada não ter contestado a habilitação da primeira. Pois é, né? O empresário respondeu com uma petição, chamou as acusações de infundadas e acusou a AG de tentar tumultuar o processo. Na sexta-feira 21, André Luiz afirmou ao site Metrópolis que virou alvo por ter chances reais de vencer. Criticou o que chamou de denúncias infundadas e garantiu que não tem nenhum envolvimento com o grupo investigado. Durante a operação, a PF apreendeu seus celulares e computador ainda não devolvidos. O MGI reiterou que não identificou nenhum impedimento formal para a contratação. Registrou sanções contra a Esplanada no cadastro de empresas idôneas. Tá aí, gente, né? Olha, pense num governo enrolado, mas é sempre aquela... Não sei de nada, não vi nada. É do meu amigo, né? Sempre assim. Réu confesso, olha essa daqui. Gente, o Brasil tá literalmente virou uma piada jurídica. Olhe isso aqui, ó. Depois do que a gente viu ontem, né? No Supremo, essa daqui chegou numa hora bem legal. Olha. Réu confesso, Delcídio do Amaral quer indenização por ser alvo da Lava Jato. O cara é réu confesso, confessou os crimes, agora quer indenização. Não, gente, é o Brasil. É o Brasil, meu Brasil brasileiro. E assim vamos, né? Cara, é inacreditável, gente, assim, o contrário. O cara só acredita porque tá vivendo o que tá... Porque se fosse assim, daqui a 30 anos, o cara falou, não, gente, isso aí deve ter sido... Não foi, isso é... Não. Revista Oeste, vamos lá. O ex-senador Delcídio do Amaral, na época de mandato, era filiado ao PT e líder de Dilma Rousseff no Senado. Deixa eu voltar aqui, gente. Espera aí. Aqui. Eu me atrapalhei aqui. O ex-senador Delcídio do Amaral, na época de mandato, era filiado ao PT e líder de Dilma Rousseff no Senado. Ele busca uma indenização do governo federal por sua condenação na Operação Lava Jato. Em novembro de 2015, a Polícia Federal o prendeu sob a acusação de tentar obstruir as investigações. O portal UOL divulgou as informações nesta quarta-feira, 27. Teoriza Vaz, que então ministro do Supremo Tribunal Federal STF, autorizou a prisão de Delcídio. Depois de 80 dias de detenção, o Senado cassou seu mandato parlamentar com 74 votos favoráveis. Delcídio do Amaral é o cara que a Dilma abandonou, vocês lembram, né? Nenhum contrário e apenas uma abstenção. Nesse contexto, o então senador aceitou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, que lhe impôs uma multa de 1,5 milhões de reais. Contudo, em setembro de 2024, a segunda turma do STF suspendeu o pagamento e ele foi absolvido pela Justiça Federal. Réu confesso, gente. Absolvido. Réu confesso. Sofri por 8 anos e fui inocentado em 15 minutos, disse Delcídio. O ex-petista explicou que, caso consiga a indenização, o dinheiro não seria para comprar imóvel, mas para compensar com alegria tudo o que passei. Não, piada, né, gente? Quer dizer, o cara é réu confesso, confessou o crime e já fui inocentado. Peraí, como é que é isso, gente? Brasil, filho! Delcídio disse que não se arrepende
arrepende de suas acusações contra Dilma. Mas não era... Peraí, filho. Aí, agora eu fiquei confuso. O cara é inocente, mas é réu, confesso, mas se tornou absolvido, mas não se arrepende das... Teve ou não teve a pila... Bom... A UOL, Delcídio do Amaral afirmou não se arrepender das acusações que fez contra a então presidente Dilma Rousseff. Ele também revelou estar escrevendo um livro sobre o período em que foi líder do governo no Senado e sobre sua atuação como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Correios em 2005, no âmbito do Mensalão. Fui abandonado e executado, disse o ex-senador ao UOL. Me largaram na banguela. A leitura foi... Vai, Delcídio, ficamos nós. Me jogaram aos leões. Isso foi verdade mesmo, isso não posso discordar não. O ex-senador informa que o livro vai apresentar a tese de que havia um grupo minoritário dentro do PT interessado na Lava Jato para assumir o comando da sigla. Não era um grupo majoritário, era o grupo do governo Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso e Aloysio Mercadante, relata Delcídio. Eles queriam assumir o PT. O Cardoso foi advogado da Dilma, lembrando. Né? E o cara era bom, hein? Aos 70 anos, Delcídio tem um histórico de atuação em várias frentes políticas. Antes de Dilma Rousseff o escolher como líder do governo no Congresso Nacional, em 2015, ele atuou como ministro de Minas e Energia na gestão do ex-presidente Itamar Franco. Tá aí, gente, a matéria, né? Quer dizer, o cara que é réu, confesso, absolvido, e ainda quer indenização. Aí Bolsonaro, que você não tem nenhuma ligação, inclusive vocês viram, né, aquela situação dos vídeos que o ministro trouxe, né? Gente, aquilo ali não existe, cara. Ali eu acho que foi o maior absurdo jurídico que o nosso país já viu. Mas deixa pra lá, Fagundes, vamos pra próxima. Governadores saem em defesa de Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro sem nenhuma mensagem dele que ligue ele de fato, porque tudo é os outros que falam, não ele, não tem uma evidência dele em si, é sempre terceiros, ele vira réu. Delcídio, confesso, inocentado, absolvido. Matéria da Revista Oeste. Vamos lá? A decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, de transformar o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, em réu, provocou reações imediatas entre seus aliados nos estados. A corte acatou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, que acusa o ex-presidente e 7 aliados de suposta tentativa de golpe de Estado no fim de 2022. No Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas, republicanos, defendeu Bolsonaro em postagem nas redes sociais. Chamou o ex-presidente de maior liderança política do país e disse confiar na verdade. Afirmou ainda que o processo será enfrentado com coragem. Aí tem aqui o Twitter dele, né? Aí ele diz aqui, ó, Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil e assim seguirá. Sabemos que esse não é o primeiro e não será o último desafio a ser enfrentado, mas sabemos também que a verdade prevalecerá e sua inocência será comprovada. Estou certo que Jair Bolsonaro conduzirá, e aí, né, entra ali, tem que clicar ali para abrir, né, aí vai para outra página, aí depois, né, bom, já tá um resuminho aqui, já tá bom. Vamos lá, gente, continuando aqui, descendo mais um pouco aqui. Cadê Fagundes? No Rio de Janeiro, Cláudio Castro, PL, elogiou o legado de Bolsonaro. Disse que o ex-presidente agiu com respeito à Constituição e destacou seu compromisso com o povo brasileiro. Segundo ele, o momento atual exige prudência e equilíbrio institucional. Aí tem um Twitter do ex também aqui dele, né, do X. Manifesto minha solidariedade ao nosso presidente Jair Bolsonaro. O Brasil vive um momento que exige serenidade e respeito aos princípios constitucionais que regem a nossa nação. A trajetória pública do presidente sempre foi marcada por seu compromisso com o povo brasileiro. Tá aí, né? Bom, foi só texto aqui, né? Não tem vídeo, enfim. Jorginho Melo reforçou fidelidade ao ex-presidente. Em Santa Catarina, Jorginho Melo, PL, foi mais enfático. Declarou apoio incondicional a Bolsonaro.
e disse não ter se afastado dele em nenhum momento. Não tenho medo de me posicionar ao lado dele. Como sempre fiz, escreveu Melo. Bolsonaro é o maior líder de oposição no Brasil e merece estar nas urnas em 2026. Aí tá o Twitter dele aqui, né? Aí, bom, nesse caso aqui já tá, né? Presidente Bolsonaro respeitou o processo democrático. Não há nenhuma ação ou fala comprovando o contrário. Não tenho medo de me posicionar ao lado dele, como sempre fiz. Bolsonaro é o maior líder de oposição no Brasil e merece estar nas urnas em 2026. Né? Aí tem a fala dele aqui. Né? Cadê? Outros governadores optaram por um tom mais técnico. Ratinho Júnior, PSD do Paraná, criticou o fato de o julgamento ocorrer na primeira turma do STF. Sugeriu que o caso fosse analisado pelo plenário da corte em razão da relevância institucional. A declaração ocorreu durante evento em Pernambuco, promovido pelo LIDE. Acho que, por se tratar de um ex-presidente, o julgamento não poderia ser feito por uma turma, mas... Né, deixa eu só ver aqui, gente. Parece que eu... Conferir aqui rapidinho. Ah, tá. Não, tá tudo certinho. Pensei apenas que tinha saído ali o negócio da tela, mas... Não, saiu não. Foi só impressão minha. Enfim. Acho que, por se tratar de um ex-presidente, o julgamento não poderia ser feito por uma turma, mas... pelo plenário, declarou Ratinho Júnior. Em Goiás, Ronaldo Caiado, União Brasil, não fez defesa direta, disse apenas que o STF deve respeitar o devido processo legal com direito à ampla defesa e à produção de provas. Caiado e Bolsonaro têm evitado aparições conjuntas nos últimos meses, já que Caiado, né, ele busca a presidência, né, já até se abotelou ali com o cantor lá, o não sei o que lá, Gustavo... Ah, lembrei, Gustavo Lima, né? Mas o Gustavo não vai mais. Não vai não. Aí não foi. Em Minas Gerais, Romeu Zema, novo, optou pelo silêncio. O foco político do estado estava voltado à morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Mounir, PSD, ocorrida nesta quarta-feira, 26. Enquanto isso, o Supremo deu prosseguimento à ação penal. A primeira turma aceitou por unanimidade a denúncia da PGR. Bolsonaro e aliados agora enfrentam acusações que, somadas, podem ultrapassar 40 anos de prisão. Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o ex-presidente chefiava o núcleo da trama golpista. Entre os crimes apontados estão tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado a patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. A pena máxima para o conjunto das acusações pode chegar a 43 anos. Lembrando que tem penas, aqui tem acusações que são a mesma coisa, só que, né, colocaram, né, porque, enfim, negócio doido. Além de Bolsonaro, outros 7 viraram réus. Além de Bolsonaro, viraram réus Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto. Deixa eu dar né? Com o processo aberto, o STF começará a fase de instrução. Testemunhas serão ouvidas, provas poderão ser produzidas e, ao fim, as defesas apresentarão alegações finais. O julgamento do mérito ocorrerá somente depois dessas etapas. Outras denúncias da PGR devem ser analisadas em sessões futuras. Bom, tá aí, gente, né? As matérias são pontos que chamam aqui a nossa atenção, né? São pontos aqui que chamam literalmente a nossa atenção. Gente, pode ser que a câmera tenha dado uma sumidinha aí, né? Mas já tá de volta, não sei se deu ali, eu só vi uma mensagem ali rapidinho, alguma coisa a ver com o negócio da câmera, mas não sei se foi problema de imagem ou se foi outra coisa, outra mensagem ali. Mas enfim, vamos para os comentários para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, né? Deixa eu trazer aqui para os comentários, para os bastidores, ver o que o pessoal tá comentando por aqui, né? Lembrando que você também pode deixar o seu comentário que a gente lê num dos nossos próximos vídeos. Se você chegou até aqui, não esquece do seu like. Ó, deixa o seu like aí, aquele joinha bacana, tá? Deixa eu ver quem tá comentando aqui.
Quem comentou? Carlos Alberto Dias Basto. Se fosse diferente, eu até ia desconfiar do presidente Bolsonaro, né? Comentou no vídeo. Deixa eu ver aqui. Onde foi que ele comentou? Espera um pouquinho. Aqui, pronto. Bolsonaro vira réu. Comentou ele aqui e eu escrevi errado. Agora que eu vi, gente. Tá, V ali, ó. Sem querer, acho que eu apertei o V do lado ali. Depois eu vou corrigir. Né? Escrevi errado ali, tá? Bolsonaro. Eu tenho que corrigir. Agora que eu vi, ó. Que a letra B e a letra V ficam do lado da outra. Pode ter sido isso aí. Gabinete Conservador, Josinéia comentando por aqui também. É absurdo, comentou no vídeo. Bolsonaro vira réu. Tá saindo, gente, a câmera e tá voltando, tá, gente? Mas a gente já tá finalizando aqui rapidinho. E mais uma aqui. Josinéia comentando. Deixa eu ver o que ela comentou pra gente já sair. Só sei que alguns ministros tremeram, né? Comentou ela aqui no vídeo. Bolsonaro comparece a julgamento no STF. Tá aí, ó, marcado. Né? Deixa eu ver aqui, gente. Tá ali a câmera, tá ali. Pronto, tá ali. Já vi que tá ali. Mas ela tinha dado uma sumida. Bom, gente, finalizando aqui a nossa live. Né? E agradecendo aí o carinho e a atenção de vocês. Mesmo com as nossas pequenas falhas aí, né? Fui!